Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Este projeto ele tem a pretensão de realizar os estudos das obras da coleção Fonte Viva de Emmanuel. Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier e nos deixou aí verdadeiros tesouros, referentes aí a livros e a comentários evangélicos. E o livro que nós estamos estudando é o livro Vinha de Luz. A questão que estudaremos hoje é a questão de número 29, que tem como título Guardemos o Coração. Para realizar os seus comentários evangélicos, Emmanuel sempre utiliza uma passagem bíblica. E aí depois ele vem discorrendo, vem facilitando o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito daquele tema. E a passagem bíblica que ele utilizou nessa questão de número 29 foi o seguinte, O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 8. A gente pesquisando aí no dicionário, o que seria esse coração dobre, a gente pode trazer como significado aí por metáfora, o coração fingido, o coração artificioso, o coração falso, aquele coração dúplice, que não consegue ser constante. Então, isso aí seria o coração dobre trazido ali por Tiago, capítulo 1, versículo 8. E aí Emmanuel vem trazendo o seguinte comentário sobre essa passagem, que urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. No sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico, defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Oferecemos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. É uma mensagem belíssima, como todas as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel. Ele tem essa capacidade de síntese, essa capacidade de nos chamar a atenção, de nos trazer a realidade dos acontecimentos, e dessa feita não foi diferente. E aí quando nós passamos a nos deter assim, detalhadamente no que Emmanuel nos falou, ele nos diz que no sentimento reside o controle da vida. Ou seja, se a gente quer uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida equilibrada, nós devemos ter pensamentos
de igual proporção. Pensamentos no bem, pensamentos na positividade, pensamentos nas coisas sublimes, né, nas coisas superiores, nas coisas que condizem com a espiritualidade, né, com o futuro nosso, que é a nossa vida espiritual. Então, esses sentimentos, eles nos trazem uma paz. Ao passo que, se a gente mantém o nosso sentimento nas coisas inferiores, né, na materialidade, no desespero, nas coisas do mundo material, nas vicissitudes, nós teremos ali aquela vida, né, condigna com esse sentimento de inferioridade. E ele continua falando que na nossa enromagem, na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. E aí ele vem fazendo, né, essa jogada aí com as palavras fartura e escassez, né, formosura e fealdade, ou seja, a pessoa bela, a pessoa feia, a alegria e o sofrimento, a liberdade, né, e o tolimento, a perda da liberdade. Podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O que ele está querendo dizer? Que cada um de nós, né, na qualidade que a gente venha, ou na fartura ou na escassez, ou na formosura ou na fealdade, ou na alegria e no sofrimento, ou na liberdade, ou no tolimento dessa liberdade, nós estamos aqui, né, na encarnação nossa, a gente não erra de interesse, a gente está exatamente no lugar que a gente deveria estar, estamos passando exatamente pelas provas, pelas expiações que a gente deveria passar, né? Aí, provas e expiações, mas a fartura seria uma prova e uma expiação? Sim. A fartura também é um tipo de prova, uma expiação, e das mais difíceis. Isso está, inclusive, no livro Céu e Inferno, quando a gente pega aquele exemplo dos espíritos felizes, né? Tem a Condessa de Paula, né, que foi uma pessoa rica aqui na Terra, né, e que conseguiu passar pela prova da riqueza de forma a não cometer nenhum erro, né? Nas perguntas que foram feitas para a Condessa de Paula, ela fala que ela já é um espírito feliz, né, longe ainda de atingir, né, a pureza espiritual do Cristo, mas ela fala que ela já é um espírito feliz, que ela vem auxiliando a Terra, né, nesse processo de regeneração, mas que essa prova que ela teve da riqueza, né, aqui na Terra, na sua última passagem, que ela pediu para que fosse a última prova dela. Então, antes disso, ela conta que ela passou por várias existências, né, dezenas, centenas de existências ali, na miséria, no esforço, no sacrifício, né, e pediu para vir por último. Ela ainda alerta, durante o depoimento dela, que muitos espíritos, né, verificam ali, né, a prova da riqueza, se acham prontos e pedem ela antes da hora, e com isso eles caem, né, nessa prova da riqueza. É a prova mais difícil de ser superada sem que a gente cometa equívoco. Por quê? Porque Emmanuel vem falando, né, que se recebemos a riqueza terrestre, comumente a gente se entrega às alucinações da vaidade, a gente se acha melhor que o outro, que o nosso irmão, a gente se acha um privilegiado, um escolhido de Deus, e aí nos esquecemos que ali a riqueza, ela só está nas nossas mãos temporariamente, né? Que daqui a pouco a gente desencarna e a gente não leva nada de material para o plano superior. Então, para o plano espiritual. Então, o que a gente faz dessa riqueza é o que vai nos garantir a paz quando a gente desencarnar. Da mesma forma ali, ele vem falando, né, que quando a gente detém o dom da pobreza, quase sempre a gente se liga aos monstros da inconformação. A gente fica conformado, mas por que para a minha vida é tão difícil? Por que para o outro, né, ele vive na abundância, na escassez? É porque a gente tem que passar nessa vida, nessa encarnação, por essa prova. Né? E diga-se de passagem, é uma prova mais fácil de passar do que a prova da riqueza. E quase sempre a gente fica inconformado com essa situação, nos esquecendo que tudo que a gente passa aqui é para o nosso bem, para o nosso melhoramento. Porque não existe, né, injustiça, injustiçado na Terra. Existe a injustiça, mas injustiçado não, porque nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então, se nós estamos passando por essas provas,
é porque aquilo ali, né, é necessário para a nossa evolução espiritual. Emmanuel continua falando do belo corpo, né? Quando a gente vem com um belo corpo, geralmente, em via de regra, a gente se dá aos excessos destruidores, né? As, as, as facilidades, né, do mundo material, né, ao desprezo do outro irmão, achar que eu posso tudo porque eu tenho um corpo, né, invejável, né, as quedas sexuais, né, de traição e etc. E quando a gente vem num corpo defeituoso, na maioria das vezes a gente perde o tempo no desespero inútil. Então, se eu venho ali, né, faltando um braço, se eu venho com uma doença que me impede da locomoção, se eu venho com uma doença que deixa o meu rosto mais feio, né, quase sempre, né, esses espíritos que vêm com essas provas, né, se perde o tempo em desespero inútil, né? E Emmanuel vem continuando, né? Quando livre, né, o espírito ele oprime os irmãos, escraviza-os, né? Alguns a gente tem notícia, infelizmente até hoje, né, desses trabalhos em situações análogas à escravidão, né? Não chega a ser ali um escravo igual antigamente, documentado e tudo, né? Mas o trabalho é análogo ali, a mesma coisa de escravidão, que a pessoa só trabalha para comer, né? E para morar numa moradia muitas vezes nem digna, né? Com o ser humano. Quando subalterno, né? Perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. Então, quando a gente ali também não é o chefe, né? Não está numa posição de comando, né? De gerência, a gente se perturba e ainda fica instigando a indisciplina, falando mal do chefe. Então, Emmanuel vem nos trazendo aqui a realidade, né, do que é o ser humano, né, das nossas mazelas, dos nossos pensamentos, que nos mantém aí naquela vibração inferior. E aí ele vem arrematando que o sentimento é santuário da criatura, sem a luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima, né? E daí a gente volta lá no título, né, que é guardemos o coração. Emmanuel nos concitando a guardar o coração nas coisas boas. Ele trouxe aqui de uma maneira bem resumida, né, em 12 questões, ele trouxe de uma maneira bem resumida o que é o nosso processo encarnatório, as reencarnações sucessivas, que hora a gente vem de um jeito, hora vem de outro, né, das provas que a gente tem que passar, e que a gente tem que guardar o nosso coração sempre no bem, a fim de que no final, né, a espiritualidade superior possa entender que a gente já está com o coração firme naquele propósito, né, de evolução, de viver no Cristo, e aí sim passar a utilizar as nossas mãos, os nossos pensamentos em favor do trabalho para a coletividade. Mas primeiro é preciso a gente fazer esse trabalho dentro de cada um de nós e guardar o nosso coração nas coisas do bem, nas coisas supremas da vida, nas coisas que nos levarão a manter a nossa paz interior e, por conseguinte, daqui a algum tempo a gente possa ser aí um dos escolhidos, né, um dos braços da divindade para trabalhar nesse nosso mundo, né, em prol da nossa regeneração, do nosso mundo de regeneração, nessa transição planetária. Que guardemos aí, além do coração, esses ensinamentos belíssimos que Emmanuel nos trouxe, e que possamos todos, revigorados, né, nessas exortações de Emmanuel, nessas explicações, que a gente possa ir revigorados, colocar em prática o que o Espiritismo nos dá de graça, que é esse ensinamento, esse entendimento, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, a fim de que a gente auxilie aí a nossa reforma íntima e, quem sabe, aí tocar o coração de um ou de outro, a fim de que nós todos possamos juntos levar esse nosso planeta, né, à regeneração e a nossa encarnação ao termo aí de uma forma sublime, passando pelas nossas provas sem que a gente caia nas tentações. Que tenhamos aí excelentes dias, que assim seja.